Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bom, nossas atividades de hoje serão de matemática. Hoje nós iniciaremos o livro de matemática, que se chama Nosso Livro de Matemática, tá? Lembrando vocês que nós não teremos só esse livro de matemática, certo? Vocês ainda vão receber mais 2 livros de matemática do EMAI, EMAI volume 1 e EMAI volume 2. E de português também receberão 2 livros. O livro do Ler e Escrever, de português, que também vai ser volume 1 e volume 2. Só que o livro Ler e Escrever e EMAI, no ano passado, era um livro só, tá? Então, era um livro do EMAI e Ler e Escrever volume 1, depois outro livro do EMAI Ler e Escrever e volume 2. Nós ainda não sabemos de qual maneira esses livros chegarão, mas eles chegarão, tá? Então, ao todo, no final do ano, serão 3 livros de matemática e 3 livros de português. É bastante coisa, né? Só que o livro de matemática e o livro de português também vai ter muito conteúdo que vai repetir, tá? Então, pode ser que a gente refaça as atividades, então pode ser que vocês façam praticamente as mesmas atividades, né, do mesmo conteúdo no outro livro. Pra quê? Pra gente reforçar, tá? Então, aquelas atividades que são um pouquinho mais complicadas, tá? Que precisam de mais prática, né? Pra que a gente aprenda melhor. Então, a gente vai dar de novo pra reforçar bastante. Aquelas matérias que são mais fáceis, né? Aqueles conteúdos bem facinhos, que a gente perceber que tá todo mundo já dominando muito bem, a gente vai pular, pra não perder tempo, certo? Então, vamos lá. Lembrando que vocês precisam colocar o nome na capa, tá? Caso aconteça de vocês deixarem o livro, né? Para alguma tarefa, ou de repente as aulas voltem e vocês precisam deixar esse livro lá na escola. Então, a gente pede para vocês colocarem os nomes de vocês na capa do livro, tá bom? Para ficar mais fácil da gente saber de quem que é. Então, vamos lá. Nossa atividade de hoje vai iniciar na página 8. Tá? Na unidade 1, Histórias da Matemática. Nesta unidade, a professora Gabriela apresentará à sua turma algumas histórias e usos do sistema de numeração, ordens e classes nas escritas numéricas, antecessor e sucessor de números, entre outras novidades. Vamos acompanhá-la? Então, vamos lá. Mas antes, algum dia a gente para e se pergunta, né? Da onde será que surgiram os números? Quem será que inventou esses números e por que foi inventado? Será que esses números, quando foram criados, eles já tinham os objetivos que tem hoje? Será? Vamos assistir um vídeo explicativo sobre os números e depois a gente volta. Você conhece a história dos números? Os números surgiram a partir do momento que existiu a necessidade de contar objetos e coisas. Isso aconteceu há mais de 30 mil anos, ou seja, desde a época das cavernas. Os homens nessa época não tinham ideia de números, mas eles tinham a necessidade de contar. Assim, quando os homens iam pescar ou caçar, levavam consigo pedaços de ossos ou de madeira. Para cada animal ou fruto capturado, o homem fazia no osso ou no pedaço de madeira um risco. As marcas e desenhos nas paredes das cavernas nos confirmam estes fatos. Com a evolução do homem, que deixando de ser nômade fixou-se em um só lugar, esse passou a praticar não somente a caça e a coleta de frutos, mas também o cultivo de plantas e a criação de animais. A partir daí, surgiu a necessidade de uma nova forma de contagem, pois os homens precisavam controlar o seu rebanho. Com o tempo, foi percebendo-se a necessidade de agrupar esses objetos de contagem, formando conjuntos numéricos. Passou-se então a utilizar pedras. Cada animal representava uma. Mas como isso era feito? Para cada animal que ia pastar, uma pedra era colocada dentro de um saco. Ao final do dia, para cada animal que entrava no cercado, uma pedra era retirada. Assim, era possível manter o controle e saber se algum animal havia sido comido por outro animal selvagem ou apenas sido perdido. Vários povos criaram seus próprios sistemas numéricos.
Os egípcios e os maias utilizavam símbolos e figuras. Os gregos e hebreus utilizavam letras para contagem. Tinha também os chineses e os indo-arábicos, entre outros que tinham sua própria forma de representar. Percebemos que com a necessidade de contar e calcular, muitos povos criaram formas diferentes para facilitar esse processo. Com a evolução do homem e da matemática, surgiu a palavra cálculo, que em latim significa contas com pedras. O contar foi a primeira atividade matemática da humanidade, e à medida que o homem evoluiu, a matemática foi sendo necessária. E aí, gostaram do vídeo? Bom, vamos iniciar na página 10, numeração egípcia. A professora Gabriela propôs uma atividade diferente para a classe. Os alunos fariam uma pesquisa e apresentariam essas descobertas. Ela dividiu a turma em grupos, em pequenos grupinhos, e distribuiu os temas. Cada grupinho ficou com um tema diferente para pesquisar. O grupo de Marcelo ficou responsável pela pesquisa de sistema de numeração egípcio. Após descobrir que os egípcios usavam símbolos para representar os números, esse grupo montou um cartaz. E o cartaz é esse aqui do livro, ó. Esse é o cartaz do grupo do Marcelo, de numeração egípcia, tá? Então, o número 1 era representado por um pauzinho, que eles chamavam de bastão. O número 10 era representado por uma voltinha, ó, uma curvinha, que eles chamavam de calcanhar, né? O número 100 era representado por esse desenho aqui, ó, que parece um pezinho, né? Um pezinho meio torto. E o nome dele era espinhal de corda. O número 1000 era representado por esse desenho aqui, que parece uma flor. E olha o nome, flor de lótus. O número 10.000 era representado por esse desenho aqui, que tinha como nome dedo indicador. Porque parece um dedo, né? O número 100.000 era representado por esse desenho aqui, essa imagem, que parece um sapo, né? Ó, girino ou sapo, era o nome desse símbolo. E 1.000.000 era representado por um homem com as mãos erguidas, tá? Então, os egípcios, eles representavam a quantidade de acordo com esses símbolos aqui. E cada símbolo tinha um nome, né? Cada número não tem um nome? Para eles também, tá? Então, esses eram os nomes dos símbolos que os egípcios utilizavam antigamente. As escritas numéricas egípcias podiam ser organizadas da direita para a esquerda, da esquerda para a direita ou mesmo na vertical. Os egípcios adicionavam os valores a cada símbolo. Observe essa cena aí, ó. Então, aí tinha 3 crianças, né? Tem 3 crianças aqui, ó. E cada uma desenhou no chão, ó, uma quantidade numérica, tá? De acordo com o símbolo que eles utilizavam. Atividade 1. Escreva os números que você acha que cada um registrou. Então, aqui, vocês vão colocar o número que vocês acham que o menininho de vermelho registrou, a quantidade que o menininho de verde registrou e a quantidade que o menininho de branco registrou. Tudo bem? Número 2, escreva os números 345 e o número 1302 nessa numeração egípcia aqui, tá? Então, vocês vão colocar o número 345 com esses símbolos e depois o número 1302 também com esse símbolo, certo? Página 11. Numeração hindu. O grupo de Melissa, aquele lá era o grupo de Marcelo. Agora vem o grupo da Melissa. O grupo de Melissa pesquisou sobre a numeração hindu. Os alunos descobriram que, lá na antiga Índia, as contagens eram feitas colocando-se pedras ou gravetos em sulcos cavados no chão. O que é sulco, professora? É como se fosse um buraquinho. Então, eles cavavam um buraquinho no chão, tá? E aí, eles colocavam a quantidade que eles queriam aqui dentro, de pedras ou gravetos. Quando as pedras juntadas no primeiro sulco chegava a 10,
O que eles faziam? Elas eram retiradas e uma pedra era colocada em um sulco, em outro buraquinho, cavado do lado esquerdo do primeiro, tá? E aí passava a valer 10. A contagem prosseguia, então, até chegar a 19. Ao acrescentar mais um, que daria 20, o que eles faziam? Faziam essa nova troca, como a anterior. Então, eles cavavam outro buraquinho do lado esquerdo, e aí era 20, né? Então, eles colocavam duas pedras, uma, duas. Cada pedra representava uma dezena, 10, tá? Olha aí a imagem. Então, aqui, ó, o que eles faziam? Aqui eles estavam representando, ó, no primeiro buraquinho tinha uma quantidade, uma unidade, e no outro tinha 9. Para colocar mais uma, ó, tinha, ao todo, aqui dava 19, certo? Para colocar mais uma pedrinha para formar o 20, o que eles faziam? Eles tiravam todas as pedrinhas, tá? E no buraquinho do lado esquerdo, eles colocavam duas pedrinhas. Cada pedrinha representava uma dezena. Então, aqui, ó, 20, sem nenhuma pedrinha aqui, tá bom? Então, era sempre o buraquinho da dezena e o buraquinho da unidade. Só usava o buraquinho da dezena quando chegava-se a dezena, certo? Agora, imagine o que acontecia quando tinham contado 99 pedrinhas e iam acrescentar a próxima, para dar 100. Era preciso esvaziar o primeiro buraquinho, o primeiro sulco, porque tinha atingido 10. E colocar uma pedra no segundo sulco, que também ficaria com 10. Um novo sulco era cavado no chão e a pedrinha que nele era colocada valia o equivalente a 10 pedrinhas no valor de 10. Ou seja, 10 pedrinhas que valiam 100, porque 10 dezenas é 100, uma centena. Ficou complicadinho, né? Mas aqui no desenho a gente pode perceber, olha, 98, aí colocou mais uma pedrinha, 99, certo? E aí, para chegar no 100, como eles faziam? Olha aqui. Ó, 98 por quê? Aqui tinha 9 pedrinhas e aqui tinha 8, tá? Pedrinha da dezena, pedrinha da unidade. Aí acrescentou mais uma. Aqui não mudou, porque ainda tem 9 dezenas. Então, 9 pedrinhas aqui na dezena e aumentou uma aqui, 9 pedrinhas na unidade. Aí, acrescentou mais uma, deu 100. E aí? Aí eles fizeram 3 buraquinhos, ó. O buraquinho da unidade, o buraquinho da dezena e o buraquinho da centena. E na centena eles colocavam uma centena, certo? E na dezena nada, na unidade nada. É um pouco parecido com a nossa forma, não é? Página 12. Perguntas aos colegas. Melissa comentou que os hindus acabaram criando um sistema de numeração muito eficiente, pois com apenas 10 algarismos, o zero foi incluído depois, tá? Então, eles não contavam do zero, eles contavam do 1. Eles podiam representar qualquer número que desejassem. Ela mostrou cartazes e perguntou qual era o número que estava sendo representado. Olha como o grupo da Melissa foi criativo. Então, além deles explicarem, eles fizeram cartazes de desafios, né? De atividades para as crianças. Então, aqui, ó, responda você também. Escreva com algarismos o número que está representado em cada ilustração. Então, aqui, ó, vocês vão colocar a quantidade que está na unidade, na dezena e na centena. Tudo bem? De todas as pedrinhas aqui, de todos os sulcos. E no item 2, represente os números abaixo, esses números aqui, ó, do item A e do item B, por meio de desenhos, usando a forma de contagem dos hindus. Então, aqui no item 1, vocês vão colocar o número de acordo com o desenho. E aqui é o inverso, aqui tá o número e vocês vão representar pelo desenho. Tudo bem? Página 13. Agrupamentos de 10. A professora Gabriela disse que esse sistema foi tão eficiente naquela época que até hoje fazemos agrupamentos de 10 em 10, né? E completou dizendo que o sistema de numeração usado por nós foi criado pelos hindus, tá vendo? Por isso que é muito parecido com o que a gente faz, né?
e disseminado pelos árabes. Então, ele foi um pouquinho modificado pelos árabes, tá? Ele foi, na verdade, criado pelos hindus, o nosso sistema numérico. Nós pegamos dos hindus, o sistema que eles criaram, só que os árabes, eles deram uma modificada. Então, a gente pegou essa mudança dos árabes, mas quem criou mesmo, né, foram os hindus. Então, por isso que o nosso sistema numérico é chamado de indo-arábico, tá? Que é a junção desses dois sistemas de numeração, dessas duas criações. A professora pegou, então, duas coleções de bolinhas, uma azul e uma vermelha. Então, aqui tem as duas coleções. E lembrou, para sabermos se há mais bolinhas de gude azuis ou vermelhas, para não ter que ficar contando de uma em uma, a gente pode agrupá-las de 10 em 10. Fica muito mais fácil, né? Olha, agrupou de 10 em 10, sobraram 3. Agrupou de 10 em 10, sobraram 2. Olha como ficou fácil de ver, né? Responda. Com as bolinhas azuis, quantos grupos de 10 foram formados? E quantas sobraram? Com as bolinhas vermelhas, quantos grupos de 10 foram formados? E quantas sobraram? Que escrita numérica você usaria para representar a quantidade de bolinhas azuis e as de bolinha vermelha? O que os algarismos 4, 3 e 2 representam nessas duas escritas? Tá bom? Página 14. Agrupamentos de 10. E tem 2. Conte quantas são as bolinhas de gude verdes. Forme grupos de 10 bolinhas e responda. Quantos grupos de 10 você formou? Quantas unidades restaram? Se juntarmos 10 grupos de 10 bolinhas em um único grupo, qual será o total dessas bolinhas? Que escrita numérica você usaria para representar a quantidade total de bolinhas verdes? Agora, a página 15. Essa escrita numérica que está perguntando é a nossa escrita numérica, tá? Como que a gente representaria essa quantidade? Então, página 15, números, usos e origens. A professora Gabriela distribuiu um texto a seus alunos e pediu a eles que destacassem um trecho que considerassem interessante. Faça isso você também. Então, eu não vou ler esse texto, vocês vão ler aí, tá? E vão destacar o trecho que vocês acharem mais importantes, mais interessantes. Tudo bem? Podem grifar com aquela canetinha marca-texto, pode só sublinhar embaixo com lápis grafite ou lápis de cor, pode circular e pintar a parte circulada para destacar, tá bom? Usem a imaginação aí de vocês. Mas não se esqueçam de destacar esse trecho que vocês acharem mais interessante desse texto. O item 16, instrumentos de cálculo. Embaixo tem duas atividades aqui, ó. Não precisa fazer atividade 1, tá? Então, eu tô passando essa página só pra gente ler, tá? E aprender sobre esses instrumentos de cálculo aqui. Ah, professora, mas eu quero fazer. Posso fazer? Tudo bem, claro que pode, tá? Mas não é necessário todo mundo fazer. Agora, quem quer fazer, tudo bem, perfeito. Instrumentos de cálculo. O grupo de Leila fez uma pesquisa sobre instrumentos. Agora é outro grupo, agora é o grupo da Leila. Fez uma pesquisa sobre instrumentos usados para calcular, como o ábaco. Ó, instrumentos para calcular. Ábaco. O soroban, que é esse aqui. E a calculadora. Os alunos trouxeram cartazes com fotografias para apresentação, que são esses 3 cartazes que nós podemos ver. O ábaco, a primeira máquina de calcular da humanidade. É formado por molduras de madeira, com colunas e tem certo número de contas. O soroban é o nome dado ao ábaco, só que japonês. Então, serve para a mesma coisa, só que foi criado de uma forma diferente. A calculadora é um instrumento mais usado atualmente para fazer cálculos.
Hoje em dia até o nosso celular já tem calculadora, né? O nosso celular, o nosso tablet, o nosso computador, de tanto que é usado, né? Então, aqui são 2 desafios, tá? Faz quem quer, não tem problema se não quiser fazer, porque nós não estamos pedindo para fazer, tudo bem? Mas eu vou colocar essa página nas correções, então quem quiser fazer, faça, tire foto, tá? Que eu vou enviar essa correção junto com as outras páginas. Agora, a última página, página 17. Números naturais. Os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, nananana, continuando, são denominados números naturais. A sequência desses números é infinita, não acaba nunca. Nunca vai ter fim de número, olha só. A sequência desses números é infinita e todo número natural pode ser escrito com os 10 símbolos que você conhece, que nós chamamos de algarismos. Então, todos os números existentes, tá, no nosso sistema numérico pode ser escrito com esses algarismos aqui, do 0 ao 9. É por isso que no primeiro ano, na educação infantil, até no segundo ano, a gente explica bastante para vocês conseguirem contar pelo menos até o 10. Porque depois que conta até o 10, é só repetir os números, né? Tá bom? Porque aí fica muito mais fácil. Depois que a gente consegue aprender a contar até o 100, fica muito mais fácil da gente conseguir, porque é só repetir os números, né? Sempre quando acaba, repete de novo. Tá? Acrescenta mais um 0, acrescenta mais um algarismo, tudo bem? Mas é sempre o mesmo esquema, sempre essa sequência. E tem um. Escreva como se lê cada um dos números a seguir. Então, vocês vão escrever o nome do número por extenso. A gente fala escrita por extenso, tá? Que é o nome desse número. E tem 2. Escreva agora usando algarismos, tá? Não é usando letra. As escritas abaixo. Então, agora tá o contrário. Agora está escrito por extenso e vocês vão colocar os algarismos que formam esse número. E o item 3, escreva como se lê cada número registrado no visor da calculadora. Então, é a mesma coisa, vocês vão escrever por extenso, que é o nome do número. Tudo bem? Por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, estamos sempre à disposição. Um beijo. Bons estudos e boa atividade!